Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma vez nosso estudo sobre o santuário. Nós continuamos nossa série e depois de termos aprendido um pouco da simbologia dos diferentes compartimentos do santuário, nós vamos hoje, ainda no início da nossa série, já tentando ir para o meio dela, nós vamos falar a respeito dos livros do Antigo Testamento e como os santuários se encontram neles e como em alguns assuntos podem nos ajudar a entender o assunto do santuário, o conteúdo, uma visão geral do livro, uma visão dependendo de uma profecia, o desejo de um profeta, de um homem de Deus, tá bom? Então, vai ser um estudo muito curioso, porque tem alguns detalhes que passam desapercebidos de nós, e nós vamos sempre aprender e nos maravilharmos com a palavra de Deus. Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a Sol para que ela possa fazer uma oração por nós. Amém, amém. Maravilhoso Deus, amado Pai que habita no mais altos céus. Graças te damos, Senhor, pela vida, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, Pai. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, Pai. Abençoa também, em especial, o Johan, que ele continue sendo usado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Pai, todos os nossos estudos, que possamos deixar recucado e no nosso coração, para que possamos também usar o que aprendemos para ensinar aos próximos alunos, Pai. Amém. Abençoe, Senhor, a tua palavra, que possamos estar sempre ligados e sempre querendo estudar. Obrigado por tudo, essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Sol. Nós, então, vamos iniciar dizendo de que nosso assunto desta série, o assunto do santuário, é a lupa com a qual nós podemos entender todos os livros da Bíblia de uma maneira mais completa, mais integral, ok? E o estudo de hoje será prova dessa afirmação que eu fiz. O santuário, ele se encontra em cada página da Bíblia. Se o centro do santuário é Jesus, e se todos os símbolos do santuário apontam para Cristo, então é consequente a afirmação de que o santuário permeia todos os conteúdos das páginas sagradas, tá bom? Então, os autores dos livros da Bíblia, eles foram muito influenciados por aquilo que Moisés deixou no Pentateuco e ele deixou como cerimonial, como liturgia, como simbologia, como prática da religião israelita no seu momento, né? Que depois chegou até nós como o cristianismo. E nós estamos ainda para entender qual parte desse assunto do santuário nós precisamos praticar, e nós já começamos a falar sobre isso, e qual parte ficou apenas para os israelitas, tá bom? Vocês vão se maravilhar com essa abordagem. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Como o santuário se encontra, onde se encontra no livro do Gênesis? Alguém já vai dizer, mas espera aí, como assim? No Gênesis, Moisés não existia, o povo de Israel não existia. Será que nós temos vislumbres, sinais do santuário nesse livro, o livro das origens? Como o próprio nome diz, né? As origens do pecado, da vida, da existência, da semana, do sábado, da lei de Deus, está ali e nós não temos uma explícita origem do santuário, mas implicitamente nós vamos ver que nas entrelinhas Deus estava querendo mostrar algo para a humanidade na figura e na representação de Adão e Eva, ok? Vejam o versículo 2, capítulo 2, versículo 8, perdão. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então aqui nós começamos já a ver que o lado oriental se destaca, assim como também o santuário tinha uma porta de entrada para o lado oriental. Quem estudou comigo o livro de Daniel vai entender de que o lado oriental, o lado para o qual aponta o sol da justiça, né, a luz onde não existem trevas, é o lado de Deus. O lado leste, o oriente é o lado de Deus, ok? Embora sempre o inimigo vai usar contrafações, certo? Porque ele vai
usar o sol como um ídolo e vai levar a muitos ao engano. E o sol, o lado oriente, também pode se identificar quando o pecador dava as costas para o sol, o seu passado de pecado. Então, não vamos nos confundir, mas o lado oriental, né, representa o lado de luz de maior intensidade, por onde o sol nasce. Então, Deus escolheu esse lado para si, o lado norte e o lado leste. E o inimigo tem os seus lados opostos, o sul e o oeste. Ok? Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Vamos analisar rapidamente essas duas palavras aqui no seu contexto. Deus colocou o homem não para passar as férias, não para curtir esse belo jardim, o colocou para ele se desenvolver, para ele ser mordomo, para ele cuidar, né, lavrar esse local. O verbo plantar, né, que em outras versões aparece, é, é o verbo nata do original, ok? Então, esse verbo se aplica para a agricultura. Geralmente, quando ocorre um local que está cercado e cuja entrada é por um determinado lugar. Então, dá a sensação, perdão, o significado remete a plantar um local cercado, ok? E aí também nós fazemos analogia com o local cercado por colunas que definiam o lugar do santuário, ok? Obrigado pela dica. Estou vendo que tem uma janela aberta. Vou tentar corrigir. Me diga se melhorou agora. Melhorou a apresentação? Ainda está aparecendo uma janela? Vocês estão vendo apenas a tela do PowerPoint? Sim. Ok, tá. Então parece que melhorou. Ok? Então vamos adiante. Uma outra possibilidade é transplantar, deslocar, ok? Como se fosse um desdobramento da palavra plantar. Ainda nessa questão de entender o contexto bíblico, o jardim do Éden, nós sabemos que ele era cercado, ok? Então ele existia antes da criação da terra e ele foi transplantado ou transladado de um lugar original para um outro, para o qual ele foi separado ou reservado para que Adão e Eva, em condição de pecado, não tivessem acesso. Ok? Então, essas palavras nos ajudam a entender de que havia um objetivo ao Deus ter escolhido dentro do planeta inteiro, que era um lugar belíssimo, um local especial, um jardim específico. Nós já vamos falar aqui do livro de Ezequiel, falando também do santuário, para identificarmos a origem daquele ser que depois se tornaria um enganador, ok? Mas aqui ainda o contexto é uma descrição de onde ele se encontrava antes de se tornar Satanás. Estamos falando de Lúcifer. Ezequiel 28, 12 e 13 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro representa Lúcifer aqui. E diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden. Perceberam? Então, o Éden aqui se dá a entender de que ele foi trazido de um local onde ele se encontrava no céu e foi colocado na terra. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Estamos seguindo o raciocínio da palavra transladar, tá bom? É, vocês estão vendo uma caixa que está atrapalhando a leitura do texto? Se puderem me falar, parece que uma ou duas pessoas estão tendo dificuldade. Sim, John, é uma caixa de texto que está aí no meio, em cima, no meio, em cima do texto. Uhum. Isso é coisa do Zoom, eu nunca vi isso acontecendo. Aliás, já vi no início, mas não sei por que está acontecendo de novo.
vamos fazer um teste. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, tá bom? Obrigado pelo retorno. Isso nos ajuda a manter a qualidade da nossa apresentação. Então, parei de compartilhar, vou compartilhar novamente. Ok? Não duvidem em me falar se novamente apareceu o mesmo problema. Agora saiu. Ok, obrigado. Saiu, tá ok. Perfeito. Então, aqui se descreve de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Quem se lembra, nós não fomos a fundo, mas quem se lembra, estas pedras preciosas, não todas, algumas delas são mencionadas como matéria-prima para a construção do santuário, para as roupas, para a indumentária do sumo sacerdote, etc. Tá bom? Então percebam que aqui estamos fazendo alusão, estamos conectando, tá bom? Ainda no versículo 14 e 15, tu eras o querubim ungido para cobrir. O que ele era? Era um querubim. Vocês se lembram que a arca do concerto era coberta por uma tampa, o propiciatório, e existiam dois querubins? E as duas asas, uma asa para cima e uma asa cobrindo, né, o propiciatório, esses dois querubins eram anjos cobridores, ou seja, protetores. Aqui o texto está nos dizendo que Lúcifer, né, quando não tinha caído em pecado, ele era um dos que cobria, protegia a lei de Deus na versão que nós não conhecemos do que seria talvez a Arca do Concerto, ok? Porque lembremos-nos, o santuário do deserto é uma sombra. Imagine vocês, eu estou colocando a minha mão, estou fazendo uma sombra aqui na minha mesa. A sombra tem a mesma forma da minha mão, porém ela não tem a nitidez, não tem as cores. A minha mão real, e não a sombra, ela é muito mais grandiosa e muito mais detalhada. Então vamos nos lembrar desses detalhes, tá bom? Então aqui, novamente fazendo alusão com anjos cobridores, e um deles era Lúcifer. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ok? Então, percebam, Lúcifer, ele esteve no céu e no Éden, segundo Ezequiel, e ele vestia pedras preciosas como um anjo cobridor, e ele refletia a luz, né, que emanava do trono de Deus através dessas pedras. Ele era um anjo protetor, um anjo cobridor da lei de Deus, assim como os querubins que cobriam a arca do concerto. Depois o Éden foi levado para ser oferecido para Adão e Eva, tá bom? Então estamos tentando ver como o santuário está implícito, não explícito no livro de Gênesis. Vejam o capítulo 2, versículos 9 e 10. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Aqui nós temos o quê? Uma alusão. No meio do jardim. O santuário estava no meio do acampamento. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está se referindo a essa árvore, né? Uma do lado da outra. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E ali se dividia e se tornava em quatro braços. Então percebam que aqui a água aparece no Éden, assim como na pia, na fonte da água, aparece também água. Os braços nos remetem, nos lembram um pouco também aos braços, aos castiçais do candelabro, que se encontrava no lugar santo. Com isto, só para deixar bem claro, eu não estou dizendo de que o Jardim do Éden era o santuário terrestre. Não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que ali Deus está mostrando sinais de uma estrutura de adoração, de um local onde ele se fazia presente. O mesmo objetivo que ele teve para com o povo de Israel, e me fareis um santuário, né, para que eu possa habitar no meio de vocês,
Deus tinha o mesmo propósito no Jardim do Éden ao visitar Adão e Eva, tá bom? Êxodo 25, 31 e 33 diz o seguinte: também farás um candelabro. Então, aqui eu estou trazendo esse texto só para a gente lembrar que ele tinha um pé, que ele tinha hastes, tinha copos, botões, flores, elementos de uma árvore, ok? Então, percebam que eu não estou dizendo de que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o candelabro, não. Mas ele nos lembra, nos remete para nós que estamos vendo no futuro esses dois episódios no passado, tanto o Jardim do Éden, descrito no Gênesis, quanto o santuário terrestre no deserto, tá bom? Então, numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. Então, percebem os elementos aqui descritivos que nos remetem a uma figura de uma árvore. Gênesis 2, 11 e 12 diz, né? Mudando agora para a questão da matéria-prima, né? Das pedras preciosas. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Do santuário, ouro era um elemento que cobria os principais móveis, tá bom? E o ouro dessa terra é bom, e há o odélio e a pedra sardônica, tá bom? Então, lembrem-se desses mesmos elementos que vão aparecer depois na simbologia do santuário. Outro detalhe interessante, depois da queda do homem, né? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Percebam que Deus isolou o lugar onde ele se fazia presente. Em pecado, o homem não poderia ter mais acesso àquele lugar separado por Deus. Ok? E Deus, novamente, para proteger esse jardim, que posteriormente seria levado dali para outro lugar que nós desconhecemos, a Bíblia não descreve, Deus colocou querubins para proteger essa entrada, ok? Então, se a gente fizer uma comparação muito rápida, aqui nós vemos um rio no Jardim do Éden, nós temos fonte de água no santuário, nós temos a árvore da vida, nós temos um castiçais do candelabro. As pedras preciosas são citadas na descrição do jardim e estão nas vestes e nos móveis do santuário. A entrada de ambos é pelo oriente. Querubins ficavam protegendo, né, a arca e a entrada do jardim, e a palavra lavrar e guardar, função dada a Adão, é uma lembra e remete ao cuidado, né, em relação aos móveis e utensílios do santuário realizados pelos levitas. Tá bom? Então, nós fazendo essa analogia, estamos dizendo que Deus estava apresentando, não de forma direta, porque eles não tinham pecado, tá bom? Para Adão e Eva, um ambiente propício para a adoração, para ele se tornar presente, etc. Sempre lembrando também que o santuário tem uma ênfase maior quando aparece em cena o pecado, e ele é importante porque Deus vai mostrar como se realiza a remissão, o perdão do pecado e a extirpação do pecado do pecador, tá bom? Então, outros personagens que aparecem no livro do Gênesis, né? Adão, Abel, Noé, Abraão, Jacó, protagonistas desse livro das origens, eles vão descrever o quê? Rotineiramente, entre aspas, né? Eles vão matar um cordeiro, eles vão matar um inocente para que eles possam fazer adoração a Deus, um pedido que Deus fizera para todos eles, para que o inocente pudesse substituí-los e eles possam receber perdão. Então, o santuário não tem detalhes, não tem simbologia, não tem dimensões no livro do Gênesis, mas o foco principal da salvação, que é o derramamento do sangue de um inocente, mostrado em primeiro momento para Adão, já aparece em cena com todos os patriarcas identificados no livro de Gênesis. De maneira que depois que Abraão tem os seus filhos e Jacó tem os seus 12, que gerarão as 12 tribos de Israel, Deus vai então dar muito mais detalhes da construção do santuário terrestre.
tá bom? Então há uma conexão muito forte com o cordeirinho do altar do sacrifício e os cordeiros que eram mortos por esses patriarcas, ok? Um pedido feito por Deus para o perdão dos pecados deles. Dada essa explicação, vamos ver o que o livro do Êxodo mostra. Na verdade, o Êxodo é o coração, junto com Levíticos, dos detalhes do santuário. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Um pedido de Deus para que ele pudesse habitar, tabernacular no meio do seu povo, ok? E isso aqui nós falamos em 2 estudos a respeito da simbologia do átrio, simbologia do lugar santo, simbologia do lugar santíssimo no nosso último estudo. Você pode acessar nosso vídeo na nossa lista, né, de vídeos sobre o santuário e você vai obter mais detalhes. O livro do Êxodo está banhado de detalhes a respeito das dimensões, simbologia e o livro de Levítico também. Ok? Então, só estou dizendo que o livro do Êxodo vai apresentar todos esses detalhes que nós fizemos uma varredura nos 2 estudos passados. Agora vejam um detalhe. Aqui eu vou iniciar algo que é muito interessante. Na perspectiva que eu estava apresentando do livro do Gênesis. O que Deus vai pretender com o povo de Israel no Monte Sinai? Êxodo 19, 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. O santuário ainda não tinha sido dado. Eu estou lendo o capítulo 19, o capítulo 25 é aquele onde Deus disse, né, me fareis um santuário, palavras de Deus a Moisés. No capítulo 19, o santuário não apareceu em cena ainda. Mas o que que nós vemos aqui? A intenção de Deus de definir limites. O santuário tinha limites que delimitavam o acampamento para o átrio, certo? No lugar santíssimo, não qualquer homem, muito menos qualquer sacerdote, poderia entrar e muito menos tocar os utensílios sagrados do lugar santíssimo. Percebam que Deus está separando aqui um lugar de outro, estabelecendo limites, porque ele se encontra, né, no Monte Sinai. A sua presença se encontra lá. Então, o capítulo 19 de Êxodo antecede ao 20, onde Deus vai entregar os 10 mandamentos para o povo de Israel. Então, vejam a intencionalidade de Deus de estabelecer limites entre o povo, entre os líderes e ele. Então, se a gente pudesse começar a ilustrar, lá no cume da montanha, do Monte Sinai, se encontrava Deus e a sua presença. Isso era visível pela luz, pelos trovões e pelo som, né, dos trovões. O povo se encontrava no deserto e Deus pediu para separar, estabeleceu limites. Vamos adiante para ter mais detalhes. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Isso daqui nos remete ao altar do sacrifício, ainda num lugar restrito, não está oferecendo no local do acampamento, mas não está lá no cume da montanha, ok? Então percebam que um cordeirinho foi ali imolado e ele edificou um altar, tá bom? Então estamos construindo limites, separação de grupos de pessoas, né? Moisés como líder. E vejam aqui, o altar vai fazer mediação ou será a ponte entre Deus e o povo, da maneira como está sendo descrito o texto de Êxodo, tá bom? Está ficando claro essa ideia. Vamos adiante. E disse-lhes o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, né, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então percebem que Deus está escolhendo o quê? Um grupo de pessoas, sacerdotes, para que possam estar mais perto dele e o povo mais afastado dele. Ok? Então Deus está escolhendo homens consagrados, líderes, representantes do povo, para se aproximarem dele, mas não estarem do lado dele.
vocês conhecem a história, apenas Moisés chegaria ao cume. Vocês não estão vendo aqui uma figura de um sumo sacerdote sendo representado por Moisés e um grupo de sacerdotes sendo coincidentemente, não existe coincidência, né? A gente sabe que isso é providência, escolha divina. Arão representando o que futuramente seriam os levitas, ok? Então vejam como Deus está estruturando uma jornada do povo, né, tendo intercessores, e o único intercessor máximo, né, representado aqui por Moisés. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então nós temos quem? Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 4, mais 70. 74 pessoas adorando de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Novamente, aqui a gente já está muito claramente definido. Moisés, sumo sacerdote, sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, e os outros anciãos, e o povo estando no acampamento. Perceberam qual a intenção de Deus? Então, aqui, de maneira ilustrativa, né? Moisés, o sumo sacerdote, falando, encontrando-se com Deus. Aqui embaixo, o sumo sacerdote também junto com os sacerdotes. Um altar tendo sido oferecido e o povo mais para lá da fronteira definida pelo altar. Ok? Então, o que Deus está fazendo aqui? Está preparando o ambiente para entregar o quê? As duas tábuas da lei, que coincidentemente se encontram no local onde Deus se faz presente. Quando depois apareceria em ser no santuário? Na Arca do Concerto. Ok? Então vejam que a lei de Deus, e nós vimos isso na semana passada, né, há 2 semanas, ela foi retirada da base do trono de Deus, de uma espécie de pavimentação que Moisés e Arão viram, e a matéria-prima do trono de Deus, nós descrevemos isso, né? Pedra de safira, na cor azul, foram as duas tábuas originais que Deus entregou a Moisés. Então vejam como Deus, ele é santo, sublime, puro, glorioso, majestoso, e ninguém pode se aproximar a ele, e por misericórdia ele pede para que o povo se afaste para que eles não sejam eliminados. E Deus tem homens separados por ele e um único representante que poderá falar com ele face a face. Ok? De maneira que aqui nós vemos, vocês já pescaram, né? Vocês já conseguiram fazer a conexão. Nós temos Deus no seu propiciatório, no Santo dos Santos, nós temos um sumo sacerdote, Moisés, nós temos um lugar santo, nós temos um átrio onde um altar foi erigido, e nós temos fora do átrio um acampamento onde o povo se encontrava. O povo, obviamente, não estava percebendo o que ocorreria depois, que Deus daria detalhes a Moisés sobre o santuário, mas nós que temos a oportunidade de viver no futuro desses episódios, nós vemos que Deus estava querendo mostrar essas lições para o povo de Israel, que em pecado nós não podemos estar presentes ao lado do trono de Deus. Precisamos de um intercessor. No caso da humanidade como um todo, não é Moisés, obviamente, nós sabemos que é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Nosso único intercessor. Vejam aqui. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina. Na época quando Moisés deu detalhes a respeito dos dias solenes, a, a trombeta, né? O shofar era utilizado para dar um sinal também dos dias solenes. E aqui nós vemos a mesma cena. Deus permitindo que sons diferenciem o momento solene que se iniciaria a entrega da sua santa lei a Moisés. Um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Isso já remete ao quê? A coluna de nuvem, quando Deus se fazia presente, né? De forma física e clara, através de luz. Então, essa buzina, o trombete, né?
era de metal ou um chifre de um carneiro, ilustrativamente, vocês podem ver aqui. E o shofar era feito do chifre e utilizado apenas no dia da expiação. Então vejam que interessante. Deus está aqui dizendo para nós hoje, né? Não, naquele momento os israelitas não estavam entendendo o que se passava. A entrega da lei de Deus para Moisés era um dia sagrado e solene, o dia em que Deus faria a aliança com esse povo. E o dia em que Deus perdoaria os pecados desse povo que se encontrava no Egito, né? Foram libertos no Mar Vermelho e agora iniciariam uma jornada para a nova terra, a terra da promessa, ok? A arca da aliança só era acessível para o sumo sacerdote no dia da expiação. E esses sinais no Monte Sinai que Deus estava mostrando para o povo fazem referência ao dia da expiação também. Ok? Porque Deus queria consagrar o seu povo, separá-lo para um fim específico, e a lei de Deus seria o contrato, onde Deus estaria assinando e o povo aceitando, ambas as partes fariam uma aliança eterna. Então vejam, novamente, para a gente entender e fazer um resumo rápido. Deus, ele desce até o cume do monte e ele se torna presente para nós no santuário. Nós, representados pelo povo de Israel, né, éramos do Egito, estávamos em pecado e precisamos nos aproximar da sua presença através do santuário. Era o que Deus pretendia com o seu povo, é o que Deus pretende hoje comigo, com você. Para nós acedermos à presença, diante da presença de Deus, nós precisamos percorrer em termos práticos a simbologia, a liturgia definida pelo santuário. Deus desce e nós nos elevamos, espiritualmente falando, para nos encontrarmos no santuário com o nosso Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Como Deus, pela sua misericórdia, ele se humilha e desce até uma montanha física, né? Até um local onde pode manifestar a sua presença diante de um povo. Vejam, se a gente for adiante de forma resumida, né, também, no capítulo 19 nós estamos vendo cenas que Deus está preparando o povo para mostrar o que seria as divisões, subdivisões e limites do santuário. Então, depois de terminado todo esse cerimonial, som, buzina, limites, altar, sacerdócios, né, sumo sacerdócio, Deus vai entregar a sua lei ao povo. E Deus, posteriormente de ter entregado sua lei ao povo, Deus vai mostrar em detalhes no capítulo 25, né, alguns capítulos depois do 19, todos os detalhes, ele vai mostrar para Moisés o santuário original para que fosse feita uma réplica desse santuário, tá bom? Então Deus está sendo muito intencional para preparar seu povo para uma missão. E Deus pretende também preparar você para uma missão especial. Mas primeiro nós precisamos aprender as lições do santuário. Vamos falar agora sobre o santuário no livro de Levítico, no livro de Números de Josué. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais rápido, tá bom? No livro de Levítico é muito interessante, né? Há quem diga que o Antigo Testamento não está conectado com o Novo, há quem diga que no Antigo Testamento só se falava em lei, santuário, liturgias, oferendas, cordeiros, e não existia graça. Vejam como um panorama do livro do Levítico nos permite entender que a graça sempre esteve presente ao longo da história. Desde o primeiro cordeirinho morto em lugar de Adão e Eva, um presente, né? Alguém imputando, concedendo perdão injustamente para Adão e Eva, esse cordeirinho, aqui é representado nos capítulos 1 a 15, né? Como a descrição dos sacrifícios. E todos esses sacrifícios, não todos, perdão, mas a maioria deles, né? Envolviam o derramamento de sangue pela morte de um inocente. Então, Levítico, se pudesse ser dividido em três partes, a primeira parte era a justificação pelo derramamento, pela remissão e pela morte de um inocente.
O capítulo 16, o centro, né, do livro, vai apresentar a graça divina disponível. E junto com a graça, lembrem-se que o lugar santíssimo, o santuário, é o encontro da graça, da misericórdia e da justiça. Deus vai apresentar no mesmo capítulo o julgamento pelas obras como o fim, como o objetivo dessa graça. Então, a graça está ali para nós acedermos ao perdão e para nós sermos transformados por esse amor, por essa graça, ok? De maneira que o, a terceira parte do capítulo, do livro do Levítico, ele vai ter uma ênfase dos capítulos 17 a 25 na obediência, estatutos, normas. Isso nos remete a um crescimento. Nós somos justificados, aprendemos a amar a graça e iniciamos o processo da santificação. Mesmo objetivo que Deus tinha para o povo de Israel, ele tem para nós hoje. Então, o santuário é o pano de fundo, é a lupa com a qual nós podemos enxergar tanto no detalhe, dando um zoom, quanto sobrevoando os capítulos da Bíblia, né? Isso é magnífico. Se nós falarmos a respeito dessa parte da santificação, a parte das normas, dos mandamentos, dos estatutos, nós vamos ver que existem leis referentes a, às ofertas, ao sacerdócio, à pureza de vida, às festas, leis referentes à terra, ao cuidado e proteção da terra. Então Deus queria ocupar e mudar e abençoar e prosperar todos os aspectos da vida dos israelitas. E por isso ele estabeleceu essas leis, para que eles pudessem ter prosperidade material, né, mental e espiritual. Isso aqui ficou repetido, perdão, esse aqui deveria ser o slide final, mas não tem problema nenhum, ok? Então, vejam o propósito de um povo que depois de receber a lei de Deus, fazer um acordo com Deus, eles se tornariam obedientes e seriam prósperos, seriam abençoados. Ok? Números. Números vai falar a respeito de quê? Arão, sumo sacerdote, os levitas, os filhos de Arão, escolhidos para serem sacerdotes, seriam homens, a tribo de Levi, eles cumpririam, guardariam, cuidariam a respeito da liturgia do santuário, e eles serviriam. Isso nos remete a ser mordomos, cuidadosos, ao termo lavrar, ao termo da agricultura que nós estudamos no livro de Gênesis há pouco, ok? Então, pelo nosso tempo, nós não vamos ler todo o texto, mas o livro de Números também tem muitos detalhes a respeito do santuário. O livro de Josué, nós vemos aqui os sacerdotes carregando a arca, né? E Deus interrompendo o curso do rio Jordão para eles atravessarem para a tomada de Jericó. A arca fica onde? Ficava no meio do acampamento e aqui fica no meio do rio para que o povo pudesse atravessar. Trombetes, o chofar novamente aparece em cena como um som, um sonido para diferenciar, né, a batalha que ocorreria antes da queda dos muros de Jericó. A salvação para Raabe foi concedida por ela acreditar no Deus de Israel. Houve um juízo contra os ímpios de Jericó e houve uma remissão pela fé, pela graça que Deus concedeu à família de Raabe, porque ela creu. Ok? Então percebam que o santuário está implícito, inclusive, na tomada e na queda dos muros de Jericó. Vamos falar agora rapidamente sobre os salmos. Onde se encontra nos salmos o santuário? O que o salmista Davi e outros vão afirmar a respeito? A ênfase se encontra em Salmos 27, 4 a 6, 84, 10 e 73, 17. Vamos ler algum desses textos aqui, tá? Vejam o que diz Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Vejam quão bonito é quando um rei, né, o rei Davi, neste caso, ele entendeu o propósito de Deus, já que Deus queria morar junto com o seu povo, ele retribui em agradecimento, ele também tendo o mesmo desejo de morar na casa de Deus, no santo templo. Para quê? Sabendo que ele se fazia presente no templo, ele poderia contemplar a sua formosura, pela simbologia que ele dominava, que ele aprendia, que ele praticava sobre os símbolos que se encontravam no templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O salmista Davi está falando a respeito da proteção que ele encontrava na casa de Deus. Salmo 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Isso aqui são palavras de um homem transformado, perdoado dos seus pecados, e um homem que tem a certeza da bênção e da guia e proteção de Deus. Somente alguém que sente a transformação da graça pode afirmar a mesma coisa hoje nos nossos dias. Você gosta de ir para a igreja? Você acha que ir para a igreja talvez não tenha sentido? Vejam que indo para a igreja nós podemos ter a oportunidade de, não como o santuário terrestre, muito menos como o santuário celestial. Nós não estamos dizendo que o templo das nossas igrejas seja o santuário, mas é uma pálida imagem do que nós podemos encontrar lá. A palavra de Deus, o pão, a oração, a adoração, sons, que nos lembram da presença de Deus, a comunhão com os irmãos. Será que nós estamos tendo prazer, assim como Davi tinha, né, de estar nos átrios na casa do nosso Deus? Fica aí um convite para você não deixar de frequentar os cultos da sua igreja. Salmo 73, 2, 3, 16, 17. Vejam, quanto a mim, Davi falando, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Vejam que, dentre outras coisas, o santuário também vai permitir que nós entendamos a justiça de Deus. Você conhece algum ímpio que prospera? Você conhece uma injustiça ou várias que uma vítima sofreu uma injustiça e ainda não, Deus não se manifestou, ou a justiça humana não emitiu nenhum parecer, nenhum julgamento, muito menos uma sentença? Davi está expondo aqui o seu coração porque ele não entendia por que os ímpios prosperavam. E nós hoje talvez não entendamos. Mas quando nós nos adentrarmos na simbologia do santuário e nas suas aplicações, nós poderemos entender qual será o fim deles. E no dia da expiação, um estudo dedicado a como será a transferência do pecado dentro do santuário, esse assunto será chave para nós entendermos que no santuário nós encontramos a justiça de Deus. Deus vai fazer justiça e isso também é mostrado no santuário. Tá bom? Deixamos para trás os Salmos, vamos para o livro de Isaías. Estamos fazendo um apanhado dos livros do Antigo Testamento. Onde se encontra o santuário no livro de Isaías? O profeta escreve no capítulo 1, versículos 12 e 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que visseis a pisar os meus átrios, átrios, a palavra, né, já nos remete. Não continueis a trazer ofertas. Ofertas eram oferecidas no santuário. Ofertas vãs. O incenso é para mim abominação.
o mesmo incenso que se encontrava no altar do próprio nome. E as luas novas e os sábados, datas, calendários definidos no livro de Levítico para as cerimônias, as festas anuais, né? E a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Se nós quisermos entender as profecias que Deus deu para Isaías, que são mais apocalípticas para o nosso tempo do que para o tempo do profeta Isaías, nós precisamos entender o santuário, de maneira que nós teremos uma clareza melhor sobre o texto profético. Vocês se lembram quando Isaías escreveu: Vinde, vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Cores do santuário, remissão de pecados, perdão de pecados através do derramamento de sangue. O santuário no fundo, no pano de fundo do livro de Isaías. Ainda no capítulo 6, vejam. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso remete ao quê? Ao Monte Sinai, ao trono de Deus, né? E a cauda do seu manto enchia o templo. Que bonito, né? Em visão, Isaías está vendo Deus estando presente no seu santo templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isaías está tendo uma visão do santuário. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Isso remete a um quê? Ao lugar santo dos santos ou ao lugar santíssimo, porque Deus está presente ali. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, incenso, intercessão, mesmos elementos do altar de incenso na liturgia do lugar santo. Perceberam? Mas ele foi ferido, agora está falando de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Nós não entenderíamos se não fosse a ajuda do santuário. É lógico que muitos entendem sem precisar do santuário, mas o santuário nos dá uma ideia muito mais detalhada de por que um cordeirinho precisava ser ferido, moído, castigado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um pecador transferia o pecado para o cordeirinho inocente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Se os israelitas, doutores da lei, tivessem entendido a quem esses cordeirinhos apontavam, a quem Isaías estava se referindo, ao verem Jesus sendo morto como um manso e humilde cordeiro, eles poderiam ter identificado Jesus como o Messias. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, Deus falando em visão para o profeta, estarão diante da minha face. O que está remetendo aqui é uma profecia futura que nem se cumpriu ainda, quando o povo de Deus estará diante dele, diante da sua face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, o calendário judaico era baseado na rotação da lua sobre a terra, e existiam várias cerimônias anuais, né? E desde um sábado até outro sábado, não somente semanais, né, neste caso, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.
Como esta profecia ainda não se cumpriu, de o povo de Deus estar diante da sua face após a ressurreição, após a segunda vinda de Jesus, nós podemos entender de que o sábado ainda será guardado no céu, na eternidade, porque a sua lei não mudou, não foi alterada, e Jesus veio morrer por causa da lei. E ele mesmo disse, né, nenhum tio, nenhum jota da lei de Deus mudaria. E por isso que nós vemos o elemento sagrado que está na Arca do Concerto, não poderia ter um dos seus mandamentos ou dois dos seus mandamentos alterados, na versão original que se encontra no lugar santíssimo no céu. O santuário no livro de Daniel, vamos para o fim do nosso estudo. Vejam, nós poderíamos falar, e nós temos vídeos para explicar, né, a respeito sobre as profecias de Daniel, etc. Mas aqui nós estamos só fazendo uma varredura, como o santuário permeia o livro de Daniel também. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. Nós temos aqui o quê? Um inimigo que vai atacar o povo de Israel, a sua capital, e utilizar os utensílios da casa de Deus. Esse inimigo menosprezou que esses utensílios eram sagrados da religião judaica e os levou para a terra de Sinar. Então, aqui, um inimigo tentando fazer com que os elementos, os simbolismos sagrados de Deus sejam tomados por ímpios. O que ocorreu na cena da escritura na parede, quando Belzazar, neto de Nabucodonosor, foi sentenciado à morte? Você se lembra dessa cena, né? Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, esses utensílios que nós vimos no capítulo 1, né? Que Nabucodonosor, seu pai, aqui fala pai, mas é porque os antecessores eram chamados de patriarcas, pais, tá? Mas ele era neto de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar. Tinha tirado do templo. Então, Nabucodonosor tinha tirado os utensílios do santuário israelita, né? Que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e as suas concubinas. Deus tem utensílios sagrados, Deus tem locais sagrados, Deus tem um dia sagrado, o dízimo sagrado, alimentos puros e impuros. Deus tem separado dele por escolha soberana dele, o que é comum e o que é sagrado. Diante de utensílios sagrados do lugar santíssimo, quem sabe, né, do templo, qual foi a escolha divina? Ele sentenciou à morte no mesmo dia um homem. É a única referência onde nós vemos no mesmo dia Deus tomando ação para julgar e sentenciar um homem. E naquela mesma noite esse homem morreu. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, com teu Deus, o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança. Ele fez o quê? Ele fez uma expiação, ele fez um juízo, só que não para perdoar, não para remir os pecados dele, para encontrá-lo, né? Ele foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e achado e dado aos medos e os persas. Um juízo executado naquele dia. E para finalizar, o santuário no livro de Daniel, a profecia muito conhecida por nós, adventistas, né? Sobre a purificação do santuário. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro, um animal usado a simbologia do santuário, neste caso representando aos medos e os persas, estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um chifre era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Deus não escolheu aleatoriamente, arbitrariamente, animais do santuário, símbolos do santuário, ok? Para explicar a profecia de Daniel 8 e 9.
Deus escolheu esses símbolos porque de um chifre pequeno que sairia, né, na sequência da simbologia, surgiria um inimigo, o maior inimigo do santuário. Ok? Então, nós podemos entender melhor a profecia de Daniel 8 quando nós entendemos a simbologia do santuário e quando Deus está escolhendo animais que participavam da liturgia do santuário, etc. E o contexto é claro, né? E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre seus olhos. Nós sabemos que esse bode representa o reino da Grécia e Alexandre o Grande seria o primeiro rei que com toda a velocidade conquistou, né, do ocidente para o oriente, os impérios medo-persa e os demais. De maneira que já no versículo 14, né, passando por alguns, num contexto simbólico puro e direto do santuário, o anjo disse a Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual santuário? Que dia ocorre a purificação? Por que existe esse período profético? Por que 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel? Um cordeiro seria sacrificado no final no meio da última semana. Percebam que o santuário, a compreensão do santuário permite que nós possamos entender melhor essas profecias de Daniel. Ok? Não é objetivo do nosso estudo hoje. Nós podemos até gravar um estudo a respeito disso, mas quem tem interesse, esse estudo já está gravado quando nós estudamos o livro de Daniel, você poderá encontrar no nosso canal, A Profecia das 2.300 Tardes e Manhãs. Ainda no Antigo Testamento, e para terminar nosso estudo de hoje, mas o Senhor está no seu santo templo, no seu santuário. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é maravilhoso porque ele apresenta a sua escritura, a sua palavra sagrada de uma maneira muito conectada, integrada. Não existe nenhum livro, nenhum capítulo que possa ser desintegrado, entendido fora do seu contexto para nos levar a uma compreensão equivocada. E se há uma verdade que nos ajuda a conectar todas as demais, essa é a verdade do santuário. Que Deus permita que você e eu mantenhamos o desejo de estudar a respeito desse maravilhoso assunto. E nós, na semana que vem, teremos a oportunidade de estudar a respeito do santuário nos livros do Novo Testamento. Nós vamos entender como os evangelhos, as cartas de Paulo. Paulo era muito ciente a respeito, conhecedor da liturgia do santuário. O livro do Apocalipse só pode ser entendido nos detalhes quando nós entendemos o assunto do santuário. Louvamos a Deus porque Ele escolheu essa simbologia, esse assunto, para poder nos ajudar e permitir que nós possamos um dia nos encontrarmos diante da Sua face. Por isso, você e eu estamos convidados a seguir a liturgia e a simbologia do santuário. Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós ainda temos em liberdade a oportunidade de entendermos as verdades do santuário, compartilharmos com os irmãos, amigos, para que possamos enriquecer não apenas nosso conhecimento, mas sim recebemos o convite gracioso do Espírito Santo para colocar em prática essas verdades. Abençoe cada estudante, cada pessoa que está assistindo ao vivo, que vai poder assistir a gravação desse maravilhoso estudo. São bênçãos que nós recebemos e nós confiamos no teu perdão também dos nossos pecados, e porque o fazemos em nome de Jesus. Amém.